Oi, boa noite. Quase que eu não chego a tempo. Vamos lá. Oi, amiga. Oi, peraí que eu não apareci ainda aqui, peraí. Você tá me vendo? Não, ainda não tô te vendo. Tá indo, tá quase. Aqui, peraí. Peraí, tá virada, peraí. Boa noite, turma. Um monte de gente dando boa noite. Vamos começar mais uma live. Tô emendando com o consultório, quase não consigo chegar, mas cheguei. Só Peraí vamos só um minutinho esperar, que tá não tudo tá virando aqui. tranquilo. Se quiser sair e entrar de novo, pode ser também. Tá. As tia da tecnologia. Pois é. Aí. Ah, agora foi. Aê! Aê, cheguei. Viva! Isso aí. Ih, Vamos lá, né? Olha meu cenário novo. eu já vi já do Se Aparto. Gostaram? Lindo, ó. Tá lindo. Pois é, vamos lá então. Gente, essa é a Carla, com sobrenome chique. Como é que fala o seu sobrenome, amiga? Vê que era. Vê que é. O que Pelo era. sotaque deu para perceber que não é baiana, né? E a Não. gente se conheceu nos plantões aí no hospital e temos muitas coisas em comum. Eu fiquei muito feliz quando você quis vir falar, porque isso a gente tem a mesma missão e a gente trabalha muito bem. Acho que não tem uma pessoa que não gosta de Carla, essa é a verdade. Então é muito difícil não gostar dessa pessoa. E eu acho que a gente tem muitas coisas realmente a acrescentar e a trazer, né, nossa visão como obstetras e parteiras e trabalhando juntas aí em equipe. Eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre você. Tá bom. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, é uma honra estar aqui. Todas minhas pacientes te amam, você sabe disso. Então, quando falou que ia juntar eu e você aqui, elas amaram. Um monte me mandou mensagem falando: ah, eu vou assistir, muito legal, não sei o quê. Então, muito obrigada pelo convite e por toda a parceria aí que a gente tem, que eu acho que a gente é parceiras mesmo de profissão. E é isso que você falou, a gente segue a mesma linha de raciocínio mesmo. E quando não segue, eu me adequo também, a gente sempre está aprendendo coisa nova, você me ajuda muito. Bom, eu sou Carla Gonzaga, sou paulista, fiz faculdade lá em São Paulo, na Universidade de Mogi das Cruzes, isso em 2000 e terminei em 2005, né? E vim para Bahia, né? Viver uma vida nova e vim para arriscar e ver o que ia dar aqui. E aí acabei me apaixonando pela Bahia, como todo mundo que vem para cá, né? E acabei ficando, veio família, veio todo mundo, e a gente já está aqui há 18 anos, 19 anos já. E aí eu fui trabalhar em Ubaitaba, o primeiro lugar que eu trabalhei foi em Ubaitaba, em PSF, e depois me chamaram para ir para Taboquinhas, assumir um hospital novo que estava inaugurando lá em Taboquinhas. E eu fui, né? Era super inexperiente, assim, não tinha vivência nenhuma da enfermagem, tinha só 6 meses no PSF, então praticamente não estava aprendendo ainda, e aí fui assumir um hospital como única enfermeira do hospital e aprender toda a rotina de um hospital e
e ajudar as outras pessoas que também eram inexperientes, né? E acontecia de aparecer parto, né? Como todo hospital, como toda urgência, apareciam os partos. E eu sempre gostei, né? Sempre gostei, mas eu não tinha vivência nenhuma. Eu gostava, eu estudava, eu sempre tendia para a parte de obstetrícia, de pediatria na faculdade, mas nunca tinha tido vivência assim, né? E aí apareceu o primeiro parto lá no hospital e eu senti uma adrenalina tão grande, e assim, eu acho que aquela primeira emoção, assim, foi tão forte, tão grande, que eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida, né? Então, e aí passei por outros vários setores, eu não sabia como chegar até a obstetrícia, assim, a poder atuar com isso. E depois de anos eu fui para pós-graduação, né? Que eu falei, o caminho é esse, né? Então, sua Posso ir pós você contando? fez já aqui na Bahia. Foi, fiz aqui em Ilhéus, lá em Ilhéus, né? Aí, né? Eu tô em Itacaré agora. Fiz aí em Que vida Ilhéus a ruim, pós-graduação. morar em Itacaré, nossa, ruim demais. Pois é, Itaboquinhas é um distrito de Itacaré, né? E aí eu sempre morei em Itacaré e trabalhava lá em Itaboquinhas. Era bem difícil de chegar lá no hospital na época, porque era estrada de chão, tudo. Mas sempre morei aqui em Itacaré. Tinha o forrozinho aqui que eu gostava de dançar. E aí eu sempre morei aqui. E fiz a pós-graduação em Ilhéus, né? A minha pós-graduação foi bem legal, assim, a teoria foi bacana, mas na hora de viver a prática, de poder colocar a mão na massa, que é a hora que a gente vai ver como é que é mesmo, eu não tive tantas oportunidades, né? Então foi bem complicado. A referência que a gente tinha na época, faz muito tempo, isso foi em 2015, né? A referência de maternidade que a gente tinha na época era bem complicado. As enfermeiras que trabalhavam lá, elas se viravam em mil, sabe, para conseguir dar conta de tanta demanda. E então, assim, quem estagiava lá, quem ia fazer a prática lá, era bem complicado, assim. A gente tinha poucas oportunidades, porque era muito corrido, o setor era pequeno, enfim. E aí aconteceu isso, né, de eu ter formado como obstetra, mas estava crua, assim, muito crua. E aí aconteceu de eu não estar trabalhando aqui na enfermagem também, houve uma demissão aqui, e aí eu falei assim, eu preciso ir atrás do meu sonho, né? Porque eu escolhi isso, eu quero viver disso, eu quero trabalhar com isso. E acabou que eu fui para São Paulo. Lá em São Paulo, eu cheguei em 2016, e peguei o filho, peguei marido, falei, vamos embora que eu preciso aprender, eu preciso, né, fazer alguma coisa. E comecei a bater na porta lá de hospital, botar currículo em tudo quanto é lugar, para poder trabalhar nessa área, para poder pegar experiência. Eu só ia atrás de maternidade, eu não queria saber de hospital geral, não queria saber de outra área. Embora eu tinha mais experiência em PSF na época, né? E a questão da vacina, eu fazia muita vacinação aqui. E aí lá em São Paulo, tá, eu cheguei e ia para as entrevistas, né? E lá em São Paulo é muito concorrida as vagas, e eles pediam sempre com experiência. E aí eu não vou mentir que eu omiti várias informações para conseguir a vaga, porque eu queria muito, sabe? Queria muito trabalhar, eu precisava trabalhar, na verdade, eu estava lá em São Paulo, eu precisava ter uma renda também lá. E aí o pessoal perguntava, tem experiência? Tenho, trabalhava no hospital, assistia parto, não sei o quê. Quantos? Ah, vários, nem lembro, nem sei mais quantos. Mas mentira, eu não consegui, né? Eu não consegui, mas eu queria muito a vaga. Eu queria muito trabalhar com isso, queria muito aprender. E as pessoas, eu era muito convincente e acho que as pessoas sentiam a minha vontade de trabalhar, a minha vontade né, de atuar. Tanto é que teve uma entrevista, tá, que o rapaz perguntou assim pra mim, ele era enfermeiro, ele falou assim, Carla, por que você acha que você merece essa vaga? Aí eu respirei fundo assim, aí comecei a chorar no meio da entrevista. Comecei a Quem chorar, nunca, chorar, né? chorar, chorar. Foi muito, sabe, passou um filme na minha cabeça, eu falei, gente, eu tô aqui em São Paulo, não sei nada, por que eu mereço? E aí
Aí botei a emoção para fora e falei, você me desculpa, mas é porque eu gosto muito dessa área, eu quero muito aprender. Enfim, consegui essa vaga. E aí trabalhei muito tempo não, 4 anos lá, tive a oportunidade de aprender muita coisa. E os hospitais também davam como treinamento, muitos treinamentos para gente, né? Fiz o curso, eu não sabia nada de cardiotocografia, fiz um curso com Jorge Kuhn, que é uma referência aqui no Brasil. Eu nem sabia o quanto esse cara era importante. Eu cheguei e aí ele começou, sabe? Então, assim, em 2016 eu fiz um curso com ele e aí falei, meu Deus, que legal, como é bom, né, a gente saber ler um traçado de cardiotoco, né? Porque era a minha vivência lá, eu fazia todos os dias. Sempre trabalhei lá em emergência obstétrica, né? Em emergência em PSGO, que chamava lá, né? E aí era muito legal. E aí comecei a estudar e vim embora para cá. Quer perguntar alguma coisa? Eu falo demais. Pode falar. Depois eu falo. Porque eu duas que falam demais, como sempre, né? Pode falar mais, tá uma delícia a sua história. Pronto. E aí eu ganhava muito bem lá, né? Financeiramente, estava aprendendo muita coisa, mas eu queria ser feliz onde eu estava morando e eu não era feliz lá, né? Então eu acho que eu peguei a experiência que eu precisava, profissional, e aí falei, vamos embora para Bahia e aí lá eu vou conseguir chegar onde eu quero. E vim para cá. E aí teve a tal da pandemia que se parou tudo, né? Eu não trabalhei com obstetrícia durante a pandemia, eu trabalhava só com Covid, me pediram para assumir a questão da central do Covid aqui de Itacaré, né? Que eu voltei para morar aqui. E aí passei esse tempo aí nessa batalha que todo mundo da enfermagem passou. E aí, quando acabou tudo isso, eu pedi para ir para o plantão do hospital daqui, né? Então a gente tem um hospital municipal aqui de pequeno porte, e aí é hospital geral, então tem a área de obstetrícia e tem a clínica geral, né? Todos os tipos de urgência, emergência a gente atende aqui. E aí fui para o hospital dar os plantões. Lá no hospital, eu gostava muito, sempre gostei muito dessa parte de obstetrícia, acabava que chegavam também partos, né? E eu me via muitas vezes sozinha em sala de parto, né? Sozinha porque o hospital de pequeno porte às vezes é muita demanda, né? Então a gente acaba que quem assume a questão do parto, tudo, a enfermeira fica o tempo todo com a gestante e a gente às vezes não tem uma equipe para nos dar suporte. Então eu me vi em algumas situações, né, dentro da sala de parto sozinha, e aí me deu um estalo que eu falei, não, se eu quero viver disso, eu preciso entender disso a fundo, porque eu sozinha, eu não trabalhava ainda em Ilhéus, na maternidade, queria muito, já estava mentalizando essa vaga no materno infantil, mas ainda não havia conseguido, né? Nos primeiros meses que a maternidade abriu. E aí foi que eu comecei a procurar atualização, né? Procurar cursos, procurar Instagram para poder me atualizar de qualquer forma, assim, para eu poder ter mais confiança e mais tranquilidade na hora dos partos, né? O meu primeiro parto nesse hospital aqui foi um bebê gig que deu uma distócia de ombro e hoje eu vejo o quanto eu poderia estar melhor preparada naquele momento, né? Então, assim, eu achei que eu soubesse atender, mas hoje eu sei que faltou muito ali naquela hora, entendeu? Graças a Deus o bebê nasceu, deu tudo certo, mas foi bem. E eu também não tinha noção da gravidade que era aquilo que estava acontecendo na hora, né? E aí foi quando eu comecei a estudar, e foi também assim, comecei a estudar só essa área, comecei a me desinteressar pelas outras áreas, então algumas coisas também eu não conseguia trabalhar direito, né, nas outras áreas, porque eu só queria saber da assistência
a obstetrícia. Gastei muito dinheiro na época para me atualizar, né? Então, assim, porque a gente não tinha essas atualizações aqui na região. A gente não tinha. Então, era São Paulo, às vezes era Pernambuco que tinha que ir para atualização, para cursos. Então, eu tinha que me deslocar até lá, até os municípios, para poder fazer esse treinamento. Só que depois que eu fiz isso, tá, parece que minha vida, assim, virou a chave, sabe? Então, eu voltei, assim, cada treinamento que eu voltava, eu passava a ser muito mais confiante, né? Eu ficava muito mais tranquila na hora de conduzir os partos, na hora de conduzir a assistência mesmo. Me sentia muito mais tranquila, né? Parece que mudou, sabe? Mudou a chave mesmo. E aí a gente se questiona sempre, né? Aonde mais eu posso melhorar, aonde mais eu posso estar atuando. E aqui em Itacaré, eu via que a gente precisava estruturar mais a questão do pré-natal também, né? Porque a gente começou a ter assistência de ilhéus para alto risco, só que a gente não conseguia linkar esses pré-natais de alto risco com a assistência daqui do pré-natal. E aí foi que eu pedi para a secretária de saúde, que é a Andréia Palafox, que me deu a oportunidade de conversar com ela. E eu falei assim, olha, aqui no hospital está chegando muita urgência obstétrica. Então, assim, eu gosto muito de conduzir, adoro sala de parto, mas está chegando coisas que eu não sou capaz de resolver aqui em Itacaré. Então, a gente acaba que tem que transferir a maioria das gestantes porque está em situação de urgência ou uma situação de risco que não dá para a gente conduzir aqui. Posso tentar melhorar a parte do pré-natal, para a gente estar junto, eu estar junto com as enfermeiras dos PSFs, para a gente estar organizando isso. Ela falou, aí depois de um tempo ela conseguiu me deslocar para esse local, que é o que eu estou hoje, dando assistência ao pré-natal aqui em Itacaré, juntamente com as equipes de PSF, e a gente está conseguindo conversar melhor, está conseguindo dar uma assistência melhor juntamente com a equipe de vocês aí de Ilhéus, né? E aí eu consegui hoje estar trabalhando somente com o que eu gosto, né? Então, todos os dias eu estudo alguma coisa, todos os dias eu mando mensagem ou para você ou para algum médico que eu confie, que a gente, para pedir opinião, para pedir. Então, assim, hoje eu consigo conversar com a equipe médica de igual para igual, eu consigo passar mais confiança, e é isso. Basicamente, graças a Deus, assim, eu estou conseguindo chegar aonde eu quero chegar aqui, né, em Itacaré, que é meu lugar que eu amo morar e é o lugar que eu quero ficar e as pessoas já me procuram como referência aqui para poder estar dando esse suporte na questão das gestações. Perfeita, né, amiga linda? Eu acho que a gente tem muitas coisas em comum, assim, né? Eu acho que é por isso que a gente dá tão certo. Porque quando eu falo que o bichinho da obstetrícia, quando pica a gente, não tem jeito. A gente pode querer fugir, pode, não aguento mais, tô cansada, mas não tem jeito. A gente sabe que é isso que faz o nosso olho brilhar mesmo. E o quanto a gente impacta a vida das pessoas fazendo uma obstetrícia de qualidade. E é isso, quando a gente, é o que você falou, quando a gente termina a especialização, você que fez uma pós-graduação em obstetrícia, a gente, principalmente uma pós-graduação que não é igual uma residência, né, que você fica imersa ali naquele mundo de maternidade, tem muita teoria, mas é exatamente o que você disse, a prática é defasada. E obstetrícia sem prática é uma coisa que é muito, muito difícil. E os cursos de atualização são imprescindíveis e nunca acabam. Porque a gente sempre precisa treinar, a gente sempre precisa atualizar, sempre precisa evoluir a nossa prática. E é muito importante a gente se colocar nesse lugar de aprendiz e ir atrás.
né? O conhecimento não chega na nossa mão. Você veio embora para Itacaré, voltou para São Paulo para se atualizar, porque você teve a consciência de que você precisava disso. E às vezes o que a gente vê não é isso, é quando as pessoas formam, elas acham que já sabem tudo, né? O que você disse, quando você teve essa emergência da distócia de ombros, que é uma das principais emergências obstétricas, gravíssima, com uma grande morbimortalidade para o bebê e para a mãe, que a gente vê, que percebe, né? Às vezes a gente pensa que quando teve um desfecho negativo, foi só uma fatalidade, a gente não pode se acostumar com isso. A gente sempre tem que, quando a gente tem alguma emergência obstétrica, a gente sempre tem que parar para revisar, rever se é aquilo mesmo, rever os passos, né? Porque eu sempre falo com as pessoas que obstetrícia é uma das áreas da saúde que é menos sistematizada, no sentido de que as pessoas cumprem menos os protocolos. O parto existe desde que a humanidade existe. E as pessoas acham que sempre foi assim, então sempre vai ser. E muito pelo contrário. A gente hoje tem tecnologias e tem estudos maravilhosos para nos conduzir, né, nessas condutas e fazer com que nossa assistência seja cada vez mais segura, que a gente tenha cada vez menos desfechos negativos. Mas para isso a gente precisa se colocar nesse lugar de aprendiz e sempre estar disposto a tanto estudar, se atualizar, quanto a discutir e trabalhar em equipe. Porque, como você falou, a enfermagem aí em Itacaré ainda assiste todos os partos praticamente, e isso é na maioria dos interiores do Brasil. A enfermagem é a parte da saúde que leva a saúde nas costas, literalmente, né? Então, muita gente fala que eu morro de medo de parto, não quero nem ver uma mulher parindo. Nossa, os alunos, às vezes, quando passam com a gente no hospital, falam: não, Deus me livre, espero que não tenha parto hoje, porque eu não quero ver, não quero aprender. Mas a verdade é que em qualquer lugar do mundo vai ter alguém parindo. E a gente precisa saber prestar essa assistência, porque sim, pode virar uma emergência, ou pode ser simplesmente um parto tranquilo, que se você não souber o que fazer, vai virar uma emergência. Porque você vai desesperar, vai fazer o que não deve ser feito e vai piorar a situação, que é a maioria das vezes o que a gente vê. E tem uma coisa muito legal que você me disse, que assim, quando você estava aí, né, em Itacaré, essas cidadezinhas menores, que não são os grandes polos, como aqui em Ilhéus, é muito comum o recém-formado, assim como eu fiz isso também, todo recém-formado faz isso, termina a faculdade de medicina e vai dar plantão no interior, né? E aí, se chega uma mulher parindo, às vezes a parteira, a enfermeira obstetra que está lá, ela vai assumir esse parto, sim, porque ela muitas vezes tem mais experiência do que o próprio médico que está de plantão, e o médico tem que aprender com ela, né? E muitas vezes também, se precisar de alguma emergência, ou se precisar de transferência ou qualquer outra coisa, esse médico precisa saber. E quantas vezes eu já atendi pacientes, né, que vieram de outras cidadezinhas com quadros muito, muito, muito graves e com iatrogenias, né, que são as complicações causadas pela má assistência. E as iatrogenias são situações que são completamente evitáveis se as pessoas se dedicassem a aprender aquilo ali. E a obstetrícia é uma área básica da área da saúde, justamente porque as mulheres vão parir. Enquanto existir humanidade, vai ter parto. E independente do quanto a gente delegue hoje em dia esses nascimentos por via cirúrgica, em algum momento vai ter alguém que vai parir na nossa frente e a gente vai precisar resolver. Muitas vezes a gente tem essa desculpa de que a gente trabalha muito e a gente não tem tempo para estudar, não tem tempo para atualizar. O tempo não chega mesmo, né? E se a gente não tirar um tempo para isso e dedicar para isso, realmente a gente não vai se atualizar e vai ser mais do mesmo. Né? Então, você falou quantos cursos a gente faz, quantos congressos a gente vai,
quantos encontros, quantas conversas, né? A gente tem um contato muito próximo aí para discutir os casos das pacientes. Quantas vezes você tá e a paciente está aqui assim, 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 aí eu, não, manda para mim, manda no meu ambulatório que a gente atende. Ou até mesmo quando você estava de plantão lá em Itacaré e eu aqui em Ilhéus, e tinha alguma emergência e eu não dá tempo de sair regulação, eu não, pode mandar. Então, assim, é isso, né? A gente precisa se colocar no lugar dessas pessoas e agir com humanidade mesmo, porque quando a gente escolhe essa área, quando o bichinho da obstetrícia pica a gente, eu tenho certeza que a pessoa que escolhe a área da obstetrícia, ela escolhe transformar a vida das pessoas. Às vezes a gente pensa no início da carreira que vai ver só bebezinho nascendo, bonitinho. Não, não é sempre assim, né? Então, as dificuldades, os desafios sempre vão existir. E eu acho que, assim, para a enfermagem, isso é ainda muito maior pelas questões de dificuldades, né, com a equipe multiprofissional. Quantas vezes a enfermeira tem que ouvir desaforos horríveis. Então, principalmente na área da obstetrícia, é impossível fazer obstetrícia sozinho. É impossível, a gente não dá conta. E é o que nós duas estávamos conversando antes dessa live, que a gente percebeu na nossa prática que estar ali na sala de parto, nem sempre a gente ia fazer um bom trabalho, porque lá na base, que é o pré-natal, estava defeituoso, né? Então, por isso que a gente optou também por seguir essa linha. Eu falo, assim, que quando eu vim para Ilhéus, eu tinha a sensação de que se eu não tivesse no hospital, alguma tragédia ia acontecer, porque eu via cada absurdo que eu tinha medo de ir embora e alguma coisa acontecer. Eu dava 96 horas de plantão. E acabou que eu via, assim, tanta coisa que eu falava, gente, as pessoas não têm pré-natal, assim, o que está acontecendo? O que eu posso fazer para ajudar? E a gente percebeu, e assim, isso é uma constatação óbvia demais para a gente que está aqui, né? O quanto o pré-natal impacta na assistência. A gente tem o nosso centro de parto normal no hospital e a gente nunca bate a meta de quantidade de partos porque paciente de baixo risco precisa de pré-natal completo, precisa de profilaxia, precisa de prevenção e a gente não tem o básico do pré-natal. Né? E por que não tem? Os postinhos de saúde aí de Itacaré tem as enfermeiras, né? Que você está se empenhando e muito para trazer essa atualização. Lembro que a gente sentou para fazer os protocolos, os fluxogramas de sífilis, de pré-eclâmpsia, de diabetes. E assim, se a gente não começar lá da base, quando chega pra gente no plantão, às vezes a gente realmente não consegue resolver porque já não tem mais jeito, né? Então, isso é muito importante a gente falar sobre essa questão de se atualizar com frequência e se atualizar de fontes seguras também. Porque, como você disse, a gente passou pela pandemia, né? Que foi um momento muito crítico da saúde. E a gente viu quantas desinformações e o quanto a gente sofreu com essas desinformações, quantas pessoas a gente perdeu por causa disso. E acabou que, até nesse último Ciaparto que a gente foi juntas, falaram muito sobre a infodemia, que é a pandemia de informações. Hoje a internet está disponível para todo mundo de uma forma muito fácil e qualquer pessoa fala o que quiser. Se a gente não se der ao trabalho de checar a fonte e ter um senso crítico para julgar aquilo ali, a gente vai se perder mesmo, né, nas informações. Então, o que a gente tenta passar, você aí com as suas rodas de gestantes, que a gente sabe o quanto você se desdobra para fazer isso, para levar informação de qualidade para essas mulheres, né? E para os próprios colegas profissionais. Porque é o que eu sempre digo, as pessoas sempre falam, queria você no meu parto, mas não
não é isso, né? Não é isso que a gente busca. A É, gente busca não. assistência ideal para todo mundo. E nós não damos conta de fazer tudo sozinhas. Então, nosso papel é disseminar essa informação de qualidade e tentar fazer com que os colegas também entendam a necessidade de agir dessa forma e de trabalhar de uma maneira mais segura, né? De conseguir resolver as emergências obstétricas. E, enfim, eu acho que o nosso papel está só começando, né? Vai, fala um pouco, que eu falo demais também. Eu sempre falo aqui eu pego algumas enfermeiras, algumas colegas aqui de trabalho que elas têm mais tendência a gostar da obstetrícia. E eu fico querendo que o bichinho pegue elas também, né? Então eu falo para elas sempre que a obstetrícia, eu tenho a impressão de que é um negócio fechado. Se a gente domina as principais urgências, as principais patologias que tem do pré-natal, é um básico que, se a gente conseguir seguir a linha de raciocínio, a coisa fica fácil de trabalhar. Então, quando a gente estuda, parece que as coisas fluem, né? Então, eu comecei a estudar, comecei a seguir Tainá, né? Aproveitando a live aqui, você é uma referência mesmo na região, tá? Não, eu sempre falei isso e falo para todo mundo, que a linha de raciocínio a sua é muito sensata. E você não é o docinho que todo mundo pensa também, porque quando tem que falar, você fala, quando tem que brigar, você briga. Então, assim, eu gosto muito do jeito que você trabalha, eu gosto muito de como você dá o suporte para a sua equipe, para poder trabalhar, né? Então, assim, me sinto super à vontade de estar perguntando sobre condutas para você, porque eu falo, segue Tainá, segue Melânia, segue Carol Reis. Então, assim, o Instagram nos ajuda muito a questão de estudo. Você, como tem outros profissionais também, várias enfermeiras também, que são minha referência em Ilhéus, que eu peço muita ajuda. Então, eu falo para as colegas daqui, vamos estudar, vamos sentar junto. Então, às vezes, eu aprendi manobras de parto pélvico, por exemplo, né? Então, eu assisti um curso, aí eu converso. Quem me pergunta, Carla, e aí, como foi o curso? Foi bom. Quer sentar comigo para a gente treinar? Vamos treinar? Ah, Carla, mas você não é responsável por assistir parto pélvico. Mas eu tenho certeza que, se um dia estiver acontecendo um parto pélvico aqui, alguém pode ser que me ligue. E eu não vou negar assistência, eu vou descer lá no hospital e vou dar esse suporte. Mas eu vou ter segurança e vou fazer o que tem que ser feito, né? Então, assim, a gente fica nervosa na hora das urgências, fica. Eu tive essa semana passada uma distócia de ombro lá no CPN e eu me tremia toda, mas assim, eu fiz o que tinha que ser feito, né? E graças a Deus deu tudo certo, mas eu tive segurança. Medo a gente tem, né? Mas assim, sabendo das técnicas, eu sempre treino. Esses dias eu me peguei dirigindo, pensando como é que eu vou fazer as manobras numa distócia de ombro quando a paciente estiver de 4 apoios, por exemplo. E foi isso que aconteceu, o paciente já estava de 4 apoios. Aí eu falei assim, olha como é importante a gente estar sempre estudando, estar sempre relembrando a matéria, né? Então, aí é o que aconteceu. A chave mudou quando eu comecei a me atualizar. Então, eu sempre falo para as meninas, vamos sentar, vamos ler os protocolos que eu fiz aqui de Itacaré, vamos juntar. 92 é diabetes gestacional, pronto, o que tem que fazer? Aí a gente já dá o encaminhamento antes dessas gestantes irem para você lá. Então, a gente já fala, pode começar com atividade física, pode começar com dieta, vamos fazer o perfil glicêmico para você já chegar lá em Ilhéus com todas as anotações das glicemias, para eles poderem dar conduta lá, ou até alguns profissionais médicos daqui também da região, que eles são clínicos, eles não são obrigados a dominar a obstetrícia. Os médicos de PSF, eles são clínicos, então eles têm que saber de basicamente tudo. Então eles me ligam e eu sempre, eles e eu, a maioria dos médicos me ligam, a gente na maior humildade, sem passar por cima de ninguém, tanto eles quanto eu, a gente vai falando, olha, vamos fazer dessa forma, o que você acha? Eu uso muito o que você acha, né? O que você acha de fazer dessa forma? Acha que é legal? Ah, vamos fazer dessa forma.
E aí as coisas vão fluindo e aos poucos a gente vai conquistando nossa confiança, nossa autonomia dentro da obstetrícia e dentro dos municípios. É o que eu acho que se tivesse capacitação, se tivesse alguma coisa mais de fácil acesso, seria muito mais interessante para a gente aqui do que eu ter que me deslocar para ir para São Paulo para poder fazer uma atualização. Então eu tento repassar para as colegas a maioria das coisas, mas não consigo para todo mundo, né? Então, às vezes é mais difícil. Então, tem que partir também de cada profissional para poder estar se atualizando, né? Exatamente. E assim, essa questão, né, da discussão em equipe, eu lembro perfeitamente de quando a gente começou a implementar essa questão da profilaxia para pré-eclâmpsia, que você chegava para mim e falava, Thay, pelo amor de Deus, o que que eu vou fazer para esse povo prescrever o AS e o cálcio? Porque eles simplesmente não querem. Eu falo que tem que prescrever, o médico não quer. Eu, amiga, vamos lá, a gente precisa achar um jeito. Vamos pegar o protocolo e vamos mostrar para eles. Vamos ver se a Secretaria de Saúde libera se você prescrever, porque ainda tem muito disso, né? Ah, não, só o médico que pode. E às vezes é o que você disse, o clínico não vai saber. Eu sempre falo com meus alunos que eu não quero que eles saiam fazendo pré-natal de alto risco, não. Eu quero que eles saiam sabendo o básico e o quanto que eles têm que saber para transferir esse cuidado, né? Então, a maioria das complicações na gravidez, a gente pode prevenir com o pré-natal básico, fazendo o simples, o feijão com arroz ali, sem fosforilar demais. Se a gente fizer o feijão com arroz direitinho, não tem erro, cara, não tem erro. É ali que a gente vai prevenir a grande maioria das complicações e a gente vai saber quando precisa transferir essa pessoa. Muitas vezes a questão do ego atrapalha demais na nossa área, né? Porque às vezes a pessoa acha, não, isso daqui eu dou conta. E às vezes não é para você dar mesmo, é para você delegar isso para outra pessoa. E essa outra pessoa precisa resolver. Diabetes gestacional é alto risco. Aí não é para ver lá uma glicemia de 92 numa paciente que, né, veio o exame alterado, fechou o diagnóstico de diabetes, faz o que vocês estão fazendo, perfil glicêmico, orientação e transfere para outro risco. Né? Então, isso é muito, muito importante. A prevenção da pré-eclâmpsia, que é a principal causa de morte materna no Brasil. E a gente ainda tem tantos casos de mortes que são evitáveis, totalmente evitáveis. A nossa taxa de óbito materno no Brasil é quase o dobro da que deveria ser. E a gente está errando ainda, coisa que a gente tem como prevenir. Eu nunca vou esquecer, eu preciso falar sobre isso. Eu falei que eu não podia deixar de falar, eu já estou emocionada aqui. A paciente está até aqui, não vou falar o nominho dela, mas ela vai saber que é ela. Se ela quiser se manifestar, ela vai falar. Amiga, uma paciente que eu, assim, me marcou demais. Foi uma assistência que eu tive com você. Ela era uma menina muito jovem e chegou num plantão nosso com feto morto, com 27 semanas. Com uma pré-eclâmpsia gravíssima, gravíssima, gravíssima. E a gente acompanhou essa mulher, ela teve o parto dela com a gente. E a gente teve todo aquele cuidado, né, da assistência mesmo, da humanização nas perdas gestacionais. E a nenenzinha dela nasceu. A gente era até um bebê pélvico, inclusive. E a gente ofereceu para ela o contato com a filha, a família viu. E a gente fez o carimbinho da placenta para ela guardar de recordação. E, assim, foi muito marcante. Eu lembro que você falou, a gente chorou muito esse dia. E aí você falou, tá, mas me dói demais ver esses casos. E a gente saber que poderia ter sido evitado e não foi. Uma menina dessa idade e grave desse jeito. A mãe também estava muito grave. E eu falei, pois é, amiga, a gente está aqui para isso, a gente precisa fazer alguma coisa, né, para essas pessoas que não têm acesso a uma assistência de qualidade, por falha mesmo. E ela poderia ter morrido também, né, essa mulher. E aí eu lembro que eu conversei muito com eles
nós duas, enfim, depois do ritual de despedida desse bebê. E, bom, passou. E aí, pouco tempo depois, me entra essa pessoa no meu consultório. Eu nunca vou esquecer que eu olhei para ela. Eu lembro que você falou, fulana, quando você tiver uma nova gravidez, precisa fazer um pré-natal direitinho, precisa investir nisso, porque isso pode acontecer de novo com você. E aí, bom, acho que 3 meses depois que ela tinha perdido o bebê, ela chegou no meu consultório e eu fiquei assim, tipo, menina, meu Deus, o que você tá fazendo aqui? E assim, me marcou demais, demais. Eu nunca vou esquecer do rostinho deles, assim, eles falando ela falando, eu tô grávida de novo. Eu sei que eu tinha que ter vindo antes, mas eu só pude vir agora. E eu quero que minha filha nasça viva, que meu filho não sabia o que era ainda, que meu filho nasça vivo, e eu quero fazer tudo o que eu puder para isso acontecer. E a bebezinha fez 1 mês agora, Oh. nasceu viva. Foi um pré-natal super difícil. A gente fez a profilaxia para pré-eclâmpsia de novo, mas ela abriu um quadro de pré-eclâmpsia grave com 37 semanas, fez uma iminência de eclâmpsia. E nasceu o neném vivo, que poderia ter tido um desfecho muito pior, né? Poderia ter Sim. acontecido de novo. E ela fala que nesse parto, ela me manda mensagens lindas, assim, fala muito de você. E a gente nunca vai Hum. esquecer, né? Ela manda. Eu tenho, depois eu vou postar aqui quando acabar a live, eu vou postar a fotinha do carimbo de placenta que a gente fez para ela. E nesse parto Uhum. foi uma cesárea de emergência, ela não ganhou o carimbinho. Mas ela fala que, claro, que o presente dela foi muito melhor, que a filha dela É, viva em casa, né? Mas que ela guarda com muito carinho esse carimbo da placenta e assim, a gente mudou a vida dessa pessoa, dessa família. E o quanto que isso impacta, eu tenho certeza que eles nunca vão esquecer, né, de tudo que eles viveram. E a menininha é a coisa mais linda do mundo. E é hum, isso, eu acho que assim, a gente precisa fazer o básico mesmo. Nós não somos, eu sempre falo, nós não somos extraordinárias, né? Eu não sou não. pesquisadora, pós-doutora e não sei o quê. Não, não é isso que eu quero ser. Eu nunca quis isso. Eu nunca quis fazer mestrado, doutorado. Eu acho extremamente importante que realmente tenha pessoas que façam isso, que pesquisem, que tragam estudos novos para a gente. Mas é importante a gente fazer a base, né? É importante ter pessoas boas que façam a base bem feita. E assim, eu confio Eles em são. você de olhos fechados, fechados, assim. Eu não tenho Obrigada. nem palavras para falar, porque todos meus pacientes mesmo que daí de Itacaré, eu falo, gente, ó, qualquer coisa vocês podem procurar a Carla, porque é isso. Hoje uma mesmo falou, eu tô ansiosa para chegar o dia da minha É. consulta com Carla. Eu falei, sim, vai valer a pena. Pode esperar. Travou? Travou um pouquinho, mas voltou agora. É, Ótimo. são pequenos detalhes mesmo, né, tá? É assim, todo mundo fala, você gosta, seu perfil é CPN porque você gosta de fazer as coisas assim, mas são detalhes tão pequenos que às vezes um bilhetinho que a gente cola na parede com o nome do bebê, um carimbo do pezinho do bebê no braço do pai. E aí eu sou mole também, assim, eu choro mesmo. Essa semana eu tive um pai que eu puxei o braço dele e falei, vem aqui, você vai pegar o seu bebê. E aí ele pegou, mas esse homem chorava, chorava. E aí eu não aguento ver pai chorando, que eu choro também. São pequenos detalhes, né? Eu não tive, acho que também foi por trauma no meu parto, também foi super. Eu não tive nenhuma boa experiência na hora do meu parto. Então eu coloquei isso como missão de vida, sabe? Além de eu ser uma boa enfermeira obstetra, na hora da assistência, proporcionar também um momento importante e relevante para essa mulher. Ela nunca vai esquecer. Eu fiz a roda de gestante, essa última roda que eu fiz, eu falei assim, vamos falar sobre violência obstétrica. De vez eu ficar falando o que é e dando exemplo, eu queria que vocês me dessem exemplo. Menina, foi mais de 30 minutos falando.
olha, aconteceu isso já aconteceu. Tudo coisas que elas viveram em partos passados ou que uma vizinha contou. Então ali virou um clima tão tenso de só experiências ruins que as pessoas tiveram, né? Eu falei assim, poxa vida, será que um dia eu vou conseguir entrar numa roda e não ter assunto nessa hora, né? De ninguém saber o que foi de ruim no parto, de ninguém saber algum exemplo de falar o que foi ruim. Então, esse é o meu objetivo, né? Que as pessoas tenham boas experiências, né? Às vezes eu tô cansada no plantão, sabe? Então, assim, eu vou, saio um pouco de sala, respiro, porque, assim, aquele momento é importante para ela. Não importa se eu estou cansada, se já está na hora de eu, quase na hora de eu ir embora. Se eu não posso ser uma boa pessoa lá para ela, na hora, eu saio, eu respiro, vou tomar um café. Mas eu acho importante a gente passar segurança para aquela mulher, né? A gente falar, ó, tá tudo bem. Então, assim, olhar no olho da pessoa e falar assim, ó, tá tudo bem. O processo é esse, eu quero que você fique tranquila, que eu tô aqui com você até o fim. Então, acho que isso traz uma segurança tanto para ela. Uma coisa que eu também acho super importante é a gente preparar o acompanhante também, né? O acompanhante junto nas consultas de pré-natal. Eu chego a dar bronca nas gestantes que não trazem o acompanhante que vai estar junto no parto, quando não traz nas consultas, ah, mas eu não decidi ainda quem vai ser. Então, você traz 3, 4 pessoas, a gente prepara as 4, quem for vai estar preparada, porque a gente que assiste parto, a gente sabe que o acompanhante faz toda a diferença na hora. Você ter um acompanhante preparado ou você não ter um acompanhante preparado. Na primeira consulta que eu faço com a mulher, eu falo, quem você escolheu para estar junto de você na hora do parto? Ah, mas pode ir? Pode e deve. E precisa se preparar para isso. Porque não é só você que vai estar lá. A pessoa que está do seu lado tem total responsabilidade e faz total diferença na hora do parto. Então, são pequenos detalhes que a gente faz e não é porque a gente é melhor do que ninguém, é porque realmente a gente gosta, a gente ama o que faz e a gente vive isso, né? A gente respira isso. Todos os dias eu aprendo uma coisa, eu estudo uma coisa e se eu tenho dúvida eu ligo para você, eu pergunto, mas isso é o que me dá prazer mesmo de fazer na vida. Exato. E é isso, às vezes a gente não sabe tudo, né? Quantas vezes, às vezes surge uma pergunta, até aqui nas caixinhas eu sempre tento, ó, vou ver se surgiu alguma coisa nova que eu não sei, ou alguma coisa que atualizou, e aí para eu não dar nenhuma resposta que seja incorreta. Sempre com aquela pulguinha atrás da orelha, de dúvida mesmo, né? Porque quando a gente acha que a gente sabe tudo, aí é que já se acabou, a gente não tem mais esse espírito de buscar. Então, quantas vezes a gente já sentou juntas? Não, vamos ver isso aqui, bora revisar, porque realmente eu não sei, estou em dúvida, né? Vamos ver aqui na fonte. Eu lembro quando você estava estudando para o ALSO, comia o livro nos plantões noturnos. Então, às vezes você perguntava, mas isso aqui, e essa laceração, e fórceps, e não sei o quê. Aí a gente ficava horas e horas conversando. E é isso, tem, por exemplo, parto pélvico, igual você falou. A maioria dos médicos obstetras não tem o menor interesse em saber. Nenhuma manobra para parto pélvico. Ah, não, eu opero todas. Tudo bem, beleza você operar todas. Mas e se chegar uma mulher com o bebê com o pé para fora? O que você vai fazer? Porque pode acontecer. Quantas vezes a gente já não viu isso? Então, a pessoa que está ali prestando assistência, ela tem que resolver. E aí, você tem que saber o que fazer, pelo menos onde que você vai checar as manobras que você tem que fazer nesse momento. A gente não tem, ainda bem que a gente não tem emergências obstétricas todos os dias. Eu sou suspeita para falar, porque meu pezinho frio demais. Você sempre tem. Eu sempre tenho. Eu tô sempre ali, ó, atualizando na prática, porque todo dia é uma coisa. Mas, geralmente, né, não é assim. Geralmente a gente não tem. E não tem todas as emergências obstétricas num plantão só. É muito raro acontecer. Então, se a gente não tiver um esqueminha, um lugar ali para você checar as informações passo a passo, porque o ser humano não adianta você
se achar que, não, quando tiver uma emergência obstétrica, eu vou lá, vou pegar o livro, vou folhear e vou achar. Não vai, a gente não tem tempo para isso. A obstetrícia é tudo para ontem, né? Quando existe alguma emergência obstétrica, o tempo conta. Então, a gente precisa saber onde que você vai checar imediatamente aquela informação com segurança. Você vai bater o olho ali e vai lembrar, não, isso daqui eu tenho que resolver assim. E é isso, muitas vezes só vai ter você lá. E você tem que É saber isso. resolver. Né? Eu A maioria das nunca vezes eu falo. assisti. Pode falar, desculpa. Não, eu sempre falo que parto é uma coisa que raramente precisa da gente. Né? Assim, a gente é como você disse, nós que somos profissionais da obstetrícia estamos ali para escutar o coração do bebê, falar para a mãe que vai dar tudo certo, falar para o pai que é assim mesmo e que tá tudo bem e que vai dar tudo certo no final. A grande maioria das vezes é isso que a gente faz. Mas em algumas vezes a gente precisa botar a mão na massa e precisa fazer direito. É o que você falou. Muitas vezes as pessoas falam: nossa, mas você é tão fofa. Nossa, mas você, sua vozinha, não sei o quê. E eu falo: gente, tá, eu sou assim, beleza, mas quando precisa falar sério, fazer sério, chamar a atenção da equipe, eu faço. E eu falo não só da equipe, como da paciente também. Porque a gente precisa dividir as responsabilidades. Não adianta você se empenhar no seu pré-natal, fazer o melhor que você pode, falar com ela tudo que ela precisa fazer para que seja, que tenha um desfecho positivo e ela não fazer a parte dela, né? Então a gente precisa chamar as pessoas, chamar as mulheres e as famílias para ação também, para participar. E é isso que é a obstetrícia que a gente quer trazer hoje, né? Que a gente fala que é a obstetrícia contemporânea. Se a gente quer que a mulher seja protagonista do próprio parto, ela precisa fazer a parte dela na gravidez toda. O parto é consequência do pré-natal, né? A nossa parte a gente faz da melhor forma possível e a gente gostaria muito que todas as mulheres tivessem uma boa assistência, mas o parto é da mesma forma, não adianta. Às vezes tem gente que acha que eu quero parir no plantão de Carla e Tainá. Beleza, mas se ela não tiver orientação, se o acompanhante não tiver treinado, se não souber o que vai acontecer, não adianta, né? A gente não faz milagre e a gente não faz parto. Quem faz o parto são elas, né? E é muito, muito importante a gente dividir tanto a responsabilidade do cuidado quanto essa questão do acolhimento, né? Ter o pai no parto. Muito hoje que a gente está vendo mais essas coisas, muitas pessoas de outras cidadezinhas até pensam que é proibido o homem entrar na maternidade, porque antes era assim, né? O homem era proibido de entrar na maternidade. Olha que coisa. Então, hoje não, hoje a gente quer fazer esse movimento contrário. Não, vocês têm que participar. O bebê não foi feito sozinho, essa mulher precisa de apoio para parir, para criar esse bebê, para passar pelo puerpério. Então, a gente precisa dessa participação ativa. E se não for o pai, a pessoa da escolha dessa mulher, dessa pessoa que está parindo. E é isso, eu também falo, todas as vezes que chegam algumas gestantes sem acompanhante, cadê o acompanhante? Não, da próxima eu quero ver, vamos lá, por que não veio hoje? Né? Então, a gente precisa trazer essas pessoas mesmo para o momento do parto, até porque o parto é um evento familiar, né? A gente precisa devolver para a família essa oportunidade única de estar no momento da chegada de um novo membro e que não vai se repetir. Não tem replay o parto. Então não adianta a gente pensar, não, mas o pai vai desmaiar, mas não sei o quê. Não vai, não vai. Se a gente mostrar para eles que é uma coisa natural, assim como tudo na nossa vida, eles vão dar conta e a gente precisa deixá-los serem pais também. E tirar essa armadura, né, de que o homem tem que ser o fortão, que não pode ter dúvida e não pode ficar inseguro e não pode chorar no parto. Não é isso que a gente quer. A gente quer homens que tenham sentimentos, que também se sintam inseguros, que tenham, que conversem sobre os seus sentimentos, né, e ajudem essa mulher também a lidar com as próprias incertezas, inseguranças, tanto do dia a dia do casal como da criação dessa criança. Então, a gente
tenta criar essa aldeia, né, amiga, para criar boas pessoas para o mundo. Uma coisa que eu faço sempre, tá? Nas consultas de pré-natal, eu chamo os acompanhantes e aí eu calculo data provável do parto, aí é dia 1º de julho. Aí vou e calculo quando deu 41 semanas, aí deu 7 de julho. Olha, então, vamos combinar o seguinte: você vai falar para todo mundo que o seu bebê só vai nascer no dia 7, que é as 41 semanas. Por quê? A família, as pessoas que não estavam lá dentro da sala, né, lá dentro do pré-natal, vai começar a causar uma ansiedade nessa gestante. E aí começa, mas esse menino não nasceu, aí vai morrer, e vai fazer cocô, e vai não sei o quê. Então, assim, vamos combinar o seguinte: se vier antes das 41 semanas, você fala que a enfermeira errou. Não tem problema de falar que eu errei. Mas fala a nossa data limite de esperar, da gente poder te encaminhar. Usa essa data para ninguém ficar te causando ansiedade antes da hora. Você sabe que a data provável é dia 1º, mas quando for falar para as pessoas, fala que é nas 41 semanas, para você ficar tranquila, porque se as pessoas te causam ansiedade, o trabalho de parto não vem, aí você fica ansiosa, e aí, então, essa é uma das estratégias que eu uso também, de falar sempre as 41 semanas e não as 40. É, às vezes até mais, né? Às vezes, aí não, é só lá pro outro mês. Porque é isso, as pessoas. É o que a gente sempre fala aqui nas lives, que as pessoas acham que a gestante é um patrimônio público e que todo mundo tem que dar pitaco e tem que falar alguma coisa, né? Alguma coisa que a maioria das vezes é ruim. Ninguém quer falar coisa Sim. boa, não quer falar que vai dar certo, que vai ficar tudo bem, é só tragédia. E é isso que você falou, a ansiedade, ela age contra os hormônios do parto, né? Essa sensação de medo, de tensão e de preocupação e de insegurança acaba fazendo com que a ocitocina não seja liberada, então não vai ter contração. Aí tem pródromos dolorosos, aí são aquelas pessoas que chegam, vai no hospital 800 mil vezes, e não adianta a gente que está lá no hospital, na linha de chegada, tentar fazer com que essa pessoa entenda o que era para ter sido explicado o pré-natal inteiro. Então a gente não consegue fazer milagre, né? Então às vezes é difícil mesmo para a gente e para elas principalmente, né? A gente sabe que poderia ter sido diferente, mas a falta de orientação é muito grande, a falta de apoio da família ou das pessoas de confiança também. E esse espaço para a gente trazer essas trocas são importantes para essas mulheres também se munirem de segurança, para não deixar com que essas pessoas invadam o espaço delas. Porque é um momento único, você pode ter 10 filhos, mas cada parto vai ser diferente um do outro. E não existe replay, cada filho é único, cada pessoa é única, cada experiência vai ser única. Então, cada momento desse precisa ser vivido de uma forma deveria ser muito leve, muito tranquila e muito feliz. Deveria ser um momento feliz, de comemoração, de chegada, né? E não de tensão, de medo, de preocupação, de pânico. Eu falo que, assim, eu não culpo de forma alguma as mulheres, porque é o que você falou sobre a violência obstétrica. Tem gente que fala, ai, mas você é obstetra e fala de violência obstétrica, como assim? Isso não existe. Não, gente, infelizmente existe, né? Existe muito. E a nossa missão é fazer com que as mulheres também se empoderem o suficiente e os acompanhantes para não deixarem que isso aconteça. E para que os profissionais realmente se sintam constrangidos quando eles pensarem em fazer qualquer tipo de violência obstétrica. Porque essas mulheres, quando elas mostram que elas sabem o que está acontecendo, o acompanhante mostra que sabe que aquilo ali é errado, eu tenho certeza que a pessoa que pensou em fazer alguma coisa vai repensar e repensar e repensar. E a gente sempre fala que as marcas da violência obstétrica deixam traumas para sempre. E esses traumas perpassam gerações. Porque essa mãe vai contar para o filho que ele nasceu de uma violência, que vai contar e assim sucessivamente, né? E E igual às você falou vezes sobre a elas acham que é normal essa violência. É igual quando você falou da sua experiência, que você nem quis adentrar muito, quer falar um pouquinho?
Não, na verdade, assim, não era obstetra, não tinha conhecimento. O- Vou falar só algumas violências obstétricas que eu sofri. O meu marido foi privado de entrar em sala, né? Então ele não foi um parto cesárea, infelizmente, por também eu não ter conhecimento. Eu não tinha uma Tainá para poder me incentivar, para poder me orientar sobre o trabalho de parto, tudo. Então foi uma cesárea antes das 40 semanas. Não tive a presença de ninguém da minha confiança, né? Meu marido foi privado de entrar, meu marido foi ver o meu filho no dia seguinte só, porque ele não pôde entrar porque eu tive à noite. Vamos lá. Bebê ficou no meio das minhas pernas, né? Eu estava anestesiada com a hack, então colocaram o bebê no meio das minhas pernas e me deixaram no corredor do hospital por muito tempo. O bebê chorando e eu achando que ele ia cair dali. Então eu comecei a chorar e ele chorando, e ali foi um desespero total. E aí depois, quando eu fui para o quarto, botaram o bebê no meu peito e caíram fora. E eu nunca tinha amamentado, nunca tinha. Então, assim, ele estava chorando muito. Eu estava chorando muito, começou a me dar ânsia de vômito, eu não tinha ninguém. Foi aí que eu comecei a pedir para chamar minha mãe, chama minha mãe, chama minha mãe para poder entrar, para ela me ajudar com aquela amamentação. E para completar, uma senhorinha tentou me ajudar, mas pegou o meu bebê e foi levando para longe de mim. E aí aquilo me deu. Ela queria me ajudar, mas assim, eu estava tão desesperada na hora que na minha cabeça aquela moça, aquela senhora ia levar o meu filho embora. Então, assim, foi uma sessão de traumas que hoje eu não deixo isso acontecer com nenhuma gestante que eu assisto. Então, foi ruim. Eu não vi o meu filho na hora que nasceu, né? Tiraram ele de mim e mostraram aqui, ó, a parte da cabeça aqui de trás. Eu não sabia se ele tinha olho, se ele tinha boca. Levaram para outra sala para pesar, para medir, para fazer as coisas. Então, assim, foram várias coisas que não foram agressões físicas, né? Mas que foram momentos que não me trazem boas lembranças, né? Então, por isso que eu luto tanto para que todos os partos que eu esteja, que tenha pelo menos algumas coisas especiais que aquela mulher vai lembrar com carinho, com amor disso. Exatamente. E é muito importante, amiga, você trazer a sua experiência negativa como o impulso para você fazer diferente, sabe? Isso também foi uma das coisas que me moveu. Quando minha mãe falava das experiências de parto dela, eu falava, gente, não é possível que todo mundo tem que passar por isso para nascer. Assim, Exato. é inconcebível. E ela falava, eu lembro que eu era muito pequena, e eu ficava assim pensando, falava, gente, mas então eu não vou querer ter filho, eu acho, quando eu crescer, não. E assim, Desse jeito, ela né? sente dores horríveis até hoje, sabe? E eu ficava, não é possível, não tem condições. E aí depois que eu descobri que realmente não é possível. E essas mulheres que falam que o parto é horrível, elas têm razão. Porque a imagem que elas têm é essa imagem de violência. E a violência é Uhum. realmente muito, muito ruim, muito catastrófica. Não só para essa mulher, mas para esse bebê, para esse pai que não viu, foi ver o filho dele com quase 24 horas de vida. Então, assim, como que a gente quer que os laços, que os vínculos entre pai e filho, mãe e filho, entre a família sejam estreitados, sendo que a gente não permite que essas pessoas participem de um momento que é tão íntimo e tão pessoal dessa família. E eu Uhum. tenho muito orgulho da história que a gente está construindo, né? A gente, só quem começou aqui nesse hospital sabe como era lá atrás, o que que as pessoas falavam da gente na cidade inteira e o que que a gente já precisou ouvir e continuou acreditando nisso, na verdade que é realmente a verdade, para hoje a gente ter esse alcance e conseguir levar nossa palavra para mais pessoas, para mais pacientes e para mais colegas também. O que muito Uhum. assim me enche o coração de esperança é ver que os colegas estão repensando suas atitudes e olhando para a gente de outra forma e às vezes querendo aprender também. E eu sempre falo que eu estou 100% disponível para quem quiser falar, olha, estou com um caso aqui, bora discutir, bora agora.
imediatamente, quantas vezes as pessoas me ligam e falam, olha, tô com um caso aqui assim, assim, e aí, o que que eu faço? Não, bora, o que que você, é isso que você falou, o que que você acha de fazer isso, né? Porque às vezes não é aquilo que a pessoa estava pensando, e às vezes quando você joga uma informação que ela às vezes não conhecia, vira Uhum. realmente um ponto assim a pensar nas próximas, né? Se acontecer de novo, a gente já vai fazer diferente. E, enfim, isso é muito importante. Eu fico muito feliz de tudo que nós já passamos juntos, todas as emergências, todos os plantões noturnos acordadas, né, assim, trabalhando muito e hoje aí levando toda essa assistência de tanta qualidade para essas mulheres. Eu falo que a gente não precisa de muitas tecnologias para fazer uma obstetrícia de qualidade, né? A obstetrícia requer muito pouco de tecnologia, ela requer de tecnologia dura, né? Que é aparelhagens e instrumentos novos. A gente não precisa muito disso, a gente precisa de tecnologia leve, a gente precisa de cuidado, de conversa, de estudo, de prática. E eu tenho certeza Sim. que nós duas, né, estamos sempre aí nessa, tanto juntas, aprendendo juntas, quanto também distribuindo essas informações para que seja acessível para todo mundo. Um sonho é isso, é que todas as mulheres tenham a oportunidade de ter uma boa assistência, que não sejam enganadas, que não sejam violentadas, que saibam dos seus direitos e também cumpram seus deveres, né? Que o nosso papel não é só passar a mão na cabeça, muito pelo contrário, a gente cobra que seja feito o que tem que ser feito. E é isso, a gente faz a nossa parte Uhum. e eu fico muito feliz de ter pessoas assim para contar, porque às vezes nosso caminho é tão solitário, né? Às vezes a gente se sente tão sozinha. Ai, será só eu que vou fazer isso? Nossa, igual você falou, às vezes a gente está cansada ali no plantão, exausta. Já teve zilhões de coisas, mas para aquela família, aquele momento é único. Então a gente não ousa a deixar com que isso atrapalhe esse momento deles. A gente não tem esse direito. E isso é um movimento que não é, a gente precisa pensar, né, para fazer. Não é algo que vem espontaneamente. Muitas vezes a gente está ali, nossa, estou cansada, mal-humorada, mas vamos lá, calma, vamos centrar aqui nesse momento. Uhum. E isso é extremamente importante. Também não romantizar sobrecargas de trabalho, né? Porque É. as pessoas da área da saúde têm muito disso também, de emendar um plantão no outro e trabalhar, 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 e acaba que a gente não se dedica o tanto que deveria. E também coloca a vida das pessoas em risco. Quando a gente está cansado, quando a gente está estressado. Então, a gente tem que ter esse senso crítico e esse olhar para a gente mesmo, até para manter nossa saúde física e mental em dia, né? Porque a gente também vê muita coisa Uhum. que nos abala muito. Então, é muito importante manter isso. É. Eu estou sempre à disposição aqui. Eu falo aqui em Itacaré que quando acontece um parto aqui no Hospital de Itacaré e eu tenho boas referências e a paciente me liga, olha, eu parei aqui em Itacaré e foi muito legal. Ah, minha filha, aí eu posto no Instagram, eu ligo para a equipe e parabenizo, porque é o que eu falo, eu não quero que as pessoas queiram parir só comigo, né? Eu quero que elas tenham uma boa referência. Então eu falo assim, olha, Itacaré tem condições totais de atender a partos aqui e todas as boas experiências eu super fico feliz. Então, quando as colegas chegam em mim, Carla, como é que a gente faz isso? Ó, vamos treinar, vamos encontrar lá no hospital. Então, assim, eu gosto muito do que eu faço, mas eu quero que todo mundo goste como eu gosto. Eu quero que todo mundo tenha boas experiências. E como eu tenho muitas boas experiências, muitas referências também lá em Ilhéus que me ajudam muito, eu quero poder ser o que vocês são no materno infantil, eu quero poder ser aqui em Itacaré também. Então, estou lutando para isso. E eu queria E te vai dar agradecer certo. todas as ajudas que você me dá, as colegas também, os outros médicos, as enfermeiras me ajudam muito, mas porque eu gosto muito mesmo. Tá certíssima. E siga firme. Tenho certeza que a sua família se orgulha muito de você.
todos os seus pacientes aqui comentando, né? Então, eu acho que, assim, o combustível maior para a gente é isso, é ter o relato das pessoas, ver o quanto a gente impacta na vida delas e elas jamais vão esquecer. Assim como você jamais vai esquecer do seu parto, de quem estava lá, elas também nunca vão esquecer, né? É um momento único. Uhum. E isso, assim, eu lembro que as pessoas. Hoje a gente percebe que não se formam mais muitos obstetras, justamente por causa disso. Não é fácil, não é uma profissão fácil, Não. demanda muito da gente física, emocionalmente, precisa estudar muito, né? Temos muitas questões envolvidas, mas quem realmente é picado por esse bichinho é isso, o combustível ali nunca acaba e a gente sempre quer fazer mais e quer fazer melhor. E é muito bom quando a gente consegue fazer as pessoas entenderem, né, isso. E eu agradeço demais pela parceria, por ter dividido esse momento aqui comigo. Aí já falamos mais de 1 hora. Se deixar, a gente fica falando de parto aqui o dia todo. É verdade. Eu, Vamos ter outros eu falei para todas as momentos. minhas colegas daqui para seguir você, porque você coloca muita informação boa. Hoje mesmo você respondeu uma pergunta minha sobre o ácido fólico. Então, assim, quem puder, siga a Tainá, que é direto, ela coloca informações muito importantes e ela é uma pessoa referência mesmo, segue todos os protocolos do Ministério da Saúde, segue tudo direitinho. Então, se ela falou alguma coisa da obstetrícia, não é porque ela inventou, é porque ela estudou, porque ela foi a fundo. Então, todo mundo eu falo, segue a Tainá, que ela vai dar muita informação boa. É isso aí. A gente está Obrigada, nessa viu? missão. Obrigada mesmo pelo convite. O que você precisar de mim também pode contar. E espero poder continuar contando com você nessa parceria nossa aqui. Com certeza. Estamos juntas. Eu vou postar a fotinha para você relembrar também do carimbinho da placenta que a gente fez dessa paciente. Acho que ela deve ter saído para amamentar. E só lembrar quem ainda está aqui com a Quando gente. você falar, manda um beijo para ela. Mando, pode deixar. Para quem está aqui com a gente, lembrar que amanhã tem outra live. Amanhã tem um relato de parto de Larissa, que teve o seu segundo bebê, que foi um parto normal após cesárea. E também tinham falado que ela não podia parir, ela pariu e foi linda. E ela vai dar o relato dela aqui amanhã pra gente, 8 horas da noite também. E é isso, já estamos fazendo 2 lives por semana, porque a nossa intenção aqui é trazer conteúdo de qualidade para esse povo, né? Para a gente não ter que recorrer a conteúdos de baixa qualidade, sem evidência, sem referência, para que a gente não difunda informações que não são adequadas. Então, vamos juntas nessa. Então tá. Um beijo. Beijo. Até mais, Obrigada. meu bem. Obrigada. Tchau, Boa noite. tchau. Boa noite.